A Batalha de Vercelas foi travada em 30 de julho de 101 a.C., em uma planície perto de Vercelas, na Gália Cisalpina. Uma confederação celto-germânica sob o comando do rei Címbrico, Boiríx, foi derrotada por um exército romano sob o comando conjunto do cônsul Caio Mário e do procônsul Quinto Lutácio Catulo. A batalha marcou o fim da ameaça germânica à República Romana. Em 113 a.C., uma grande aliança migrante germânica celta, liderada pelos cimbros e teutões, entrou na esfera de influência romana. Eles invadiram a Nórica, que era habitada pelo povo Taurici, amigos e aliados de Roma. O Senado encarregou Cineu Papiro Carbo, um dos cônsules, de liderar um substancial exército romano até Nórica para expulsar os bárbaros. Um confronto, mais tarde chamado de Batalha de Noreia, ocorreu no qual os invasores subjugaram completamente as legiões romanas e infligiram-lhes uma perda devastadora. Após a vitória de Noreia, os cimbros e teutões moveram-se para o oeste em direção à Gália. Em 109, eles se moveram ao longo do rio Rodano, em direção à província romana da Gália Transalpina. O cônsul romano Marco Júnior Silano foi enviado para cuidar da renovada ameaça germânica. Silano marchou com seu exército para o norte, ao longo do rio Rodano, para confrontar as tribos germânicas. Ele encontrou os cimbros aproximadamente 160 km ao norte de Aurásio, onde uma batalha foi travada, e os romanos sofreram outra derrota humilhante. As tribos germânicas então se mudaram para as terras ao norte e leste de Toulouse, no sudoeste da Gália. Para os romanos, a presença das tribos germânicas na Gália representava uma série de ameaça à estabilidade da área e ao seu prestígio. Lúcio Cássio Longino, um dos cônsules do ano 107, foi enviado à Gália à frente de outro grande exército. Ele primeiro lutou contra os cimbros e seus aliados gauleses. Infelizmente, para os romanos, alguns dias depois, eles sofreram emboscadas enquanto marchavam sobre Burdigala. A Batalha de Burdigala destruiu as esperanças dos romanos de derrotar definitivamente os cimbros. E assim, a ameaça germânica continuou. Em 106, os romanos enviaram seu maior exército até então. O cônsul sênior daquele ano, Quinto Servilio Cipião, foi autorizado a usar 8 legiões em um esforço para acabar com a ameaça germânica de uma vez por todas. Enquanto os romanos estavam ocupados reunindo seu exército, a tribo dos Volcas discutiram com seus convidados germânicos e pediram que eles deixassem a sua área. Quando Cepião chegou, ele encontrou apenas as tribos locais, e eles sensatamente decidiram não lutar contra as legiões recém-chegadas. Em 105, o comando de Cipião foi prorrogado e mais 6 legiões foram levantadas em Roma por Cineu Mélio Máximo. Mélio Máximo os liderou para reforçar Cipião, que estava perto de Aurásio. Infelizmente para os romanos, Cipião, que era um patrício, e Mélio Máximo, que era um homem novo, entraram em confronto. Cipião recusou-se a receber ordens de Máximo, que como cônsul era superior a ele. Tudo isso levou a uma força romana dividida, com os dois exércitos tão pouco cooperativos que não estavam dispostos a apoiar um ao outro quando a luta começou. Enquanto isso, as tribos germânicas combinaram suas forças. Primeiro atacaram e derrotaram o exército de Cipião. Então, com grande confiança, enfrentaram o exército de Máximo e o derrotaram também. A Batalha de Aurásio foi considerada a maior derrota romana desde o massacre sofrido na Batalha de Canas durante as Guerras Púnicas. Em 104, os cimbros e teutões pareciam estar se dirigindo para a Itália. Os romanos enviaram o cônsul sênior daquele ano, Caio Mário, um general comprovado e capaz à frente de outro grande exército. Em 103, Sula, um dos tenentes de Mário, conseguiu persuadir as tribos germânicas Marci a se tornar amiga e aliada de Roma. Eles se separaram da Confederação Germânica e voltaram para a Germânia. Em 102, Mário marchou contra os teutões e ambrones na Gália. Quinto Lutácio Catulo, colega consular de Mário, foi encarregado de manter os cimbros fora da Itália. O exército de Catulo sofreu algumas perdas quando os cimbros o atacaram perto de Tridentum, mas ele recuou e manteve seu exército intacto. Enquanto isso,
Mário derrotou completamente os Ambrones e os Teutões em uma batalha perto de Águas Céstias, na Gália Transalpina. Em 101, os exércitos de Mário e Catulo uniram forças e enfrentaram os invasores germânicos na Gália Cisalpina. Em julho de 101, os símbolos estavam indo para o oeste ao longo das margens do rio Pó. Infelizmente para eles, os exércitos de Mário e Catulo se fundiram e agora acampavam ao redor de Placência. Mário havia sido eleito cônsul novamente e, portanto, estava no comando supremo. Ele iniciou negociações com os símbolos, que exigiam terras para se estabelecer. Mário recusou e, em vez disso, procurou desmoralizar eles, desfilando nobres teutões capturados diante deles. Nenhum dos lados buscou negociações. Os romanos não pretendiam entregar suas terras a invasores estrangeiros. Nos dias seguintes, os exércitos manobraram uns contra os outros, com os romanos inicialmente se recusando a lutar. Eventualmente, Mário escolheu o local ideal para a batalha, uma planície aberta, e então encontrou o líder símbolo, Boirix, para concordar com hora e local da batalha. Mário tinha cerca de 52 mil homens, os símbolos tinham entre 120 a 180 mil guerreiros. Mário e Catulo haviam posicionado seu exército em uma posição defensável perto do rio Pó, para impedir que os símbolos se movessem para a Itália. A força combinada era liderada por Mário, que ocupava uma posição sênior. Vendo que os símbolos não estavam avançando em sua direção, ele cruzou o rio e se aproximou de sua posição. Os símbolos enviaram uma embaixada ao acampamento romano. Mário ofereceu a batalha, mas os enviados recusaram, alegando que estavam esperando por seus aliados. Eles, por sua vez, exigiram terras para serem ocupadas por eles e por seus aliados. Mário perguntou a quais aliados eles se referiam. Os emissários responderam que se referiam aos teutões e aos ambrones. Os enviados retornaram ao acampamento e informaram seus líderes sobre o destino de seus aliados. O rei Boirix convenceu seu povo a lutar contra os romanos o mais rápido possível, pois queria resolver o conflito o mais cedo possível. Boirix se encontrou com Mário e ofereceu batalha. Ele deu aos romanos a escolha de onde e quando a batalha aconteceria. Mário informou ao rei que os romanos não permitiriam que os inimigos ditassem seus assuntos militares. No entanto, Mário estava disposto a abrir uma seção para os símbolos. Ele instruiu o rei símbolo a encontrá-lo perto de Vercelas. Em 13 de julho de 101, o exército romano marchou sobre a planície. Mário dividiu seu próprio exército de 30 mil homens em 2 lotes, cada um formando as alas do exército, enquanto Catulo e suas tropas menos experientes, de 20 mil, formaram o centro. Mário assumiu o comando da ala esquerda, com Sulla comandando a cavalaria na extrema direita. Mário também havia formado suas linhas de forma muito sensata, voltadas para o oeste. Portanto, os símbolos tiveram que lutar com o sol da manhã em seus olhos. O vento soprava em direção ao inimigo, então qualquer poeira levantada por suas manobras soprava em direção a eles, prejudicando sua visão. Os símbolos chegaram marchando sobre a planície em uma formação quadrada básica. A cavalaria dos símbolos de 15 mil homens cavalgou na frente do quadrado. Os romanos tomaram uma posição primeiro e permaneceram estacionários. O sol refletiu em seus capacetes de bronze. Como os romanos mantiveram sua posição, os símbolos tiveram que ir até eles, forçando-os a gastar energia adicional. Enquanto isso, o sol continuava refletindo nos capacetes romanos, dando aos símbolos a impressão de que o céu estava em chamas. Sentindo sua ansiedade, os romanos atacaram. Mário liderou sua ala contra a direita dos símbolos. Ele marchou em uma enorme nuvem de poeira criada por milhares de homens em movimento através de campos secos. Quando ele emergiu, não encontrou o inimigo, a batalha estava acontecendo em outro lugar. Os símbolos se lançaram em uma enorme cunha em direção ao centro de Catulo, com a sua cavalaria na frente. A cavalaria dos símbolos, então, repentinamente, virou para a direita na esperança de tirar os romanos de suas fileiras ordenadas. Alguns dos legionários caíram na armadilha e perseguiram a cavalaria deles. Enquanto esses legionários estavam em perseguição, outro segmento dos símbolos avançou e atacou os romanos vulneráveis. Infelizmente para os símbolos, seus cavaleiros foram pegos completamente de surpresa pela cavalaria romana superior sob o comando de Sulla.
Os romanos foram forçados a recuar para o corpo principal de sua infantaria, causando o caos. Vendo uma oportunidade, Catulo ordenou que suas legiões avançassem e atacassem. Quando eles chegaram, eles jogaram suas lanças em suas fileiras desorganizadas. Os legionários sacaram suas espadas e logo estavam em combate corpo a corpo. As outras alas do exército romano avançaram pelos flancos dos címbaros, cercando-os. As forças romanas eram menores, mas mais bem treinadas e disciplinadas. Além disso, os legionários romanos se destacaram no combate corpo a corpo. O calor do verão também prejudicou os bárbaros, que não estavam acostumados a lutar nessas temperaturas, ao contrário dos romanos. A batalha se tornou uma debandada, interrompida pelas carroças enfileiradas na retaguarda no campo de batalha. Nesse ponto, a debandada se tornou um massacre, que só parou quando os símbolos começaram a se render. Boirix e seus nobres fizeram uma última resistência, na qual todos foram mortos. Os romanos haviam conquistado uma vitória completa e impressionante. A vitória de Vercellas logo após a destruição dos teutões por Mário na Batalha de Águas Céstias, no ano anterior, pôs o fim à ameaça germânica às fronteiras do norte de Roma. Os símbolos foram virtualmente exterminados, com Mário alegando ter matado 100.000 guerreiros e capturado e escravizado muitos milhares, incluindo um grande número de mulheres e crianças. A notícia da vitória decisiva foi trazida a Roma pelo cunhado de Mário, Caio Júlio César, pai do famoso Júlio César. Mário e Catulo logo entraram em desacordo sobre quem mereceria mais crédito. Mário tentou reivindicar todo o crédito pela vitória. Por fim, os dois realizaram um triunfo conjunto, com Mário recebendo mais elogios como comandante-geral. Politicamente, esta batalha teve grandes implicações para Roma também. A principal razão, a ameaça germânica para a série de consulados contínuos de Mário, havia desaparecido. Embora Mário, aproveitando uma onda de popularidade após a vitória, tenha sido eleito cônsul novamente, seus oponentes políticos exploraram isso. O fim da guerra também viu o início de uma rivalidade crescente entre Mário e Sula, que eventualmente levariam à primeira das grandes guerras civis de Roma. Como resultado de seu papel na vitória, o prestígio de Sula havia aumentado consideravelmente. A carreira de Mário estava no auge, enquanto a de Sula ainda estava em ascensão. Imediatamente após a batalha, Mário concedeu a cidadania romana às suas forças aliadas italianas, sem consultar ou pedir permissão ao Senado. Quando alguns senadores questionaram essa ação, ele alegou que no calor da batalha não conseguia distinguir a voz de um romano da de um aliado. A partir daquele dia, todas as legiões italianas seriam consideradas legiões romanas. Esta ação de Mário foi a primeira vez que um general vitorioso desafiou abertamente o Senado, mas não seria a última. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!